O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo, dia do Senhor, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Divino Espírito Santo de forma pública. Até então, nós desconhecíamos. Agora, de forma pública, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Festa da aliança. E essa festa da aliança agora é escrita não mais em pedras, mas ela está escrita no nosso coração, porque nós recebemos o Espírito Santo. Assim nasce a igreja de Jesus. Agora é hora, é tempo de evangelizar. Isto é hora de cada um de nós cumprirmos a missão que nos foi confiada. No Evangelho que acabamos de ouvir de São João, vemos que para Jesus não há barreiras que impeçam a sua chegada. E Ele nos saúda com a paz. A paz é a saudação dos vencedores. A paz é a saudação dos vencedores. O evangelista São João inicia sua narrativa expondo a situação da comunidade da época. Ao anoitecer do primeiro dia da semana, estando trancadas as portas no lugar onde eles se encontravam, o que nós observamos? Observamos que a situação de insegurança própria de quem perde as referências. Quando você também sente inseguro, é porque você perdeu as suas referências e que não há mais a quem recorrer. E aí Jesus aparece e se coloca no meio deles e deseja-lhe aquilo que é a saudação dos vencedores: a paz esteja convosco.
Os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor e recuperaram a paz que eles tinham perdido, recuperaram a confiança. Eles redescobrem o Mestre Divino como centro da referência de suas vidas, porque dele eles recebem as orientações. É Jesus que nos orienta, e é Jesus que os levam a superar o medo e a incerteza. Meus queridos irmãos, enquanto ser humano, somos todos iguais, fracos, pecadores, machucamos e somos machucados, mas só os fortes têm a coragem de pedir perdão, de voltar atrás, de voltar ao diálogo. Somente os fortes. Os fracos na fé jamais se dobram. Os fracos na fé sempre dizem que têm razão, não se deixam corrigir, infelizmente permanecem fechados dentro de si. Como nós dizemos, no seu mundinho, ele acha que ele é o centro do universo. Que pena, que pena. Nasceram para ser águias e alcançar voos altos em dignidade e vivem como galinhas, ciscando. Que pena. Às vezes até morrem assim. Não é o teu caso. Você nasceu para ser águia, para ser vencedor, ter uma visão ampla de tudo, não essa visão mesquinha, como as galinhas têm, porque nessa analogia que o padre está fazendo, ficam olhando somente para si e esquece de olhar a grandiosidade da beleza de um Deus que nos ama. Peçamos a Jesus que nos cure do medo de amar e de sermos livres na pessoa dele, bem entendido. Não é libertinagem, é sermos livres na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos deu o divino Espírito Santo, que nos recriará e nos capacitará para a grande missão, a missão de ser feliz e doar a nossa vida em favor do próximo. É isto que nós devemos fazer. Doar a vida não é necessariamente morrer por alguém ou por alguma causa, mas acima de tudo é viver e viver com alguém pela causa do reino, com bravura, viver como nos diz o Papa Francisco. Aspas. A igreja é chamada a sair de si mesma e ir para as periferias, não apenas geográficas, mas também as periferias existenciais, as do mistério do pecado, da dor, das injustiças, das ignorâncias e recusa religiosa, do pensamento e de toda miséria. A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção e sem sentido. Pentecoste, fecha as aspas, Pentecoste é a festa da plenitude da Páscoa. A ressurreição do Senhor é o centro de tudo que podemos celebrar, meus queridos irmãos. É o centro da nossa fé, é o começo e o fim da nossa existência humana. O Divino Espírito Santo é que nos dá força para nos renovarmos a cada dia e renovarmos também a face da terra, pois somos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para ilustrar, quando se reforma uma casa velha, costuma-se dizer que ela ficou nova. Quando também se reforma um carro, costuma dizer que ficou novinho em folha.
Meus queridos irmãos, essa expressão nova é simplesmente uma força de expressarmos que aquela casa, aquele carro ficou novo, mas na realidade nós sabemos que não ficaram novos, continuam velhos, apenas mudou as aparências. O Divino Espírito Santo, Ele não veio para mudar as nossas aparências, nos deixarmos velhos com aparências de novos. Não, o Divino Espírito Santo, Ele realiza em nós, não é uma reforma de fachada, Ele realiza em nós uma mudança total. A partir do Espírito Santo nós somos recriados, renascidos, renovados. Passamos realmente a ser novas criaturas, porque estamos em Jesus Cristo. Isso tudo acontece no dia do nosso batismo. Lá em João capítulo 3, Nicodemos, num diálogo com Jesus, pergunta, quando Jesus diz que é preciso renascer de novo, e Nicodemos não entende, mas eu tenho que entrar na minha barriga da minha mãe? Jesus fala, não, meu querido, não é assim, você já está grandinho, não tem como entrar na barriga da sua mãe, é renascer do alto, é nascer da água e do Espírito, é preciso renascer de novo. E nós renascemos outra vez, somos recriados, restaurados pelo Divino Espírito Santo que habita em nós, meu querido irmão. É aquele que mora em você, é aquele que transforma a sua vida, é aquele que você deve falar, como nós ouvimos na sequência, é o doce hóspede da minha alma. Fala aí no seu coração, bate assim, ó. O Espírito Santo é o doce hóspede da minha alma. Bate aí no coração, você tem coração para bater, ó. Põe a mão assim. Ah lá, fala no seu coraçãozinho. O Espírito Santo é o doce hóspede da minha alma. Sinta isso, meu querido irmão. Tenha coragem. O Espírito Santo é esse doce hóspede da tua alma. É aquele que te restaura, é aquele que te renova, é aquele que te faz nova criatura. Então ele, esse doce hóspede da tua alma, ele mora em você, ele faz de você templo vivo do Espírito Santo, templo vivo de Deus, porque Deus é uma única pessoa. Então quando eu peço para que envie o Espírito Santo, eu estou pedindo que envie Deus na minha vida, que eu seja cheio da graça de Deus, abastecido da graça de Deus, porque eu sou membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o templo de Deus, e eu, por causa do Espírito, devido ao Espírito Santo, sou filho de Deus, eu sou filho do alto. Então o Senhor derrama sobre nós o teu Espírito. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos ignorar o Divino Espírito Santo e o seu poder. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, vem com o Pai e o Filho. Então ele vem com toda a força, é um dínamo que tem dentro de você, que é o Espírito Santo. Então nós não podemos perder essas graças de Deus, por isso somos chamados a pedir que o Espírito Santo na nossa vida. São Basílio dizia, por estarmos em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão significa o quê? Não posso ter pecados mortais da minha vida, eu preciso ser agraciado, eu preciso confessar os meus pecados para que Deus me purifique, para que eu seja abastecido do Espírito Santo.
Então São Basílio diz: por estarmos em comunhão com o Espírito Santo torna-nos espirituais, recoloca-nos no paraíso, reconduz-nos ao reino dos céus e à doação filial, dá-nos a confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos da graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos parte na vida eterna. Olha que maravilha, meu querido irmão. Olha como Deus te ama, como Deus nos ama. O Senhor quer que nós sejamos vencedores. E lembra o que eu disse: os vencedores são portadores da paz, mensageiros da paz. Que é algo mais bonito? Os vencedores são promotores da paz. Esses são os vencedores. Como está a sua vida? Jesus venceu a morte e desejou a paz. Você também, discípulo e missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser um promotor da paz. Aí você pergunta assim: como eu vou promover a paz? No diálogo, sabendo dialogar e não gritar, sabendo ouvir porque você não é surdo, e sabendo fechar a boca, e com a unção do Espírito Santo, sabendo o momento certo de falar. Eu preciso, para ser um grande vencedor de nosso Senhor Jesus Cristo, utilizar aquele instrumento que Ele me deu, que é 2 orelhas de abano, bem grande, com 2 buracos. Preciso ouvir. E Ele me deu somente uma boca, somente uma língua. Os vencedores não têm 2 línguas. Olha o sinalzinho, ó. Lembrou da serpente? Os vencedores têm uma única língua. Ele ouve, ele pensa e ele sabe falar com precisão, porque ele é promotor da paz. É assim que você vive a sua vida? Lá no seu santuário, que é a sua casa, o Espírito Santo habita. Lá no seu trabalho, no seu comércio, na sua propriedade, o Espírito Santo também habita? Ou é espírito de porco que lá se encontra? Faça a escolha. É o Espírito Santo que conduz você durante o dia? Ou você dá oportunidade para o espírito de porco te conduzir? Porco é encardido, é sujo. Na sequência nós pedimos para que o Senhor nos lave de toda a sujeira. Qual que é o espírito que você dá preferência no dia a dia da sua vida? Você santifica a sua família e seu trabalho, a sua propriedade, o seu comércio? Ou você entrega tudo isso para o inimigo e faz o que a grande maioria faz hoje em dia, que a gente ouve aí pelas redes sociais, acusando Deus pelas nossas irresponsabilidades? Você ainda é daquele que diz que esse coronavírus é coisa de Deus, porque que ele não acabou? Acorda, irmão. Deus quer que você seja vencedor. Somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo
consegue transformar e renovar a face da terra. Então vamos navegar no Espírito Santo. Nós somos chamados a navegar, deixar com que esse doce hóspede da alma, ele navegue dentro de nós, ele venha passear dentro de nós, transformando totalmente a nossa vida, e sermos abastecidos do amor, das graças e das bênçãos de Deus. Vamos navegar.